O Convento, novo filme de terror estrelado pela Jana Malone e que me agradou bastante. Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever para receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo e deixe o seu joinha se você curtiu o vídeo, porque ajuda a divulgar aqui dentro do YouTube. Um padre morre de um modo suspeito no convento do Monte Salvador, na Escócia, e uma irmã fica encarregada de ir lá para descobrir o que realmente aconteceu. Lá, sombras do passado são despertadas e ela descobre muito mais do que gostaria. Mentiras, sacrilégios e segredos sombrios começam a perturbar. Para mim esse filme foi uma grata surpresa. Eu tinha visto o trailer em algum filme antes, umas semanas atrás. Não tinha achado tão interessante, o trailer eu achei assim meio clichê. E a sensação também, eu sei que isso não tem a ver, mas eu gosto de contextualizar um pouquinho. Principalmente em casos como esse, um filme de menor orçamento e tal. Embora os filmes de terror, mesmo esses de menor orçamento, venham fazendo bastante sucesso, né? Senti na sala assim, algumas pessoas meio decepcionadas, achando meio fraco o filme. E eu não concordo, eu fiquei com uma boa sensação do filme. Eu gostei do filme. Tem alguns probleminhas que eu vou adereçar mais pra frente, mas de maneira geral eu gostei. No começo, algumas coisas me chamaram a atenção, nos primeiros 15 minutos do filme. Eu acho a direção, o diretor é o Christopher Smith, ele já dirigiu alguns filmes de terror, estava vendo a filmografia dele, não conheço tão bem, mas ele tem vários filmes de terror, maioria de baixo orçamento. E eu gostei da segurança dele na direção. Em várias vezes que eu comento aqui, faço análise de filmes de terror, até recentemente, por exemplo, o Sobrenatural, A Porta Vermelha, eu chamo a atenção para o fato de filmes que utilizam, se valem demais dos jump scares, que é uma maneira muito fácil e é quase que roubar no jogo, e não me passa muita confiança quando um filme depende tanto disso para causar medo nas pessoas, especialmente o filme de terror, obviamente. E esse filme não cai nessa tentação. Tem várias cenas, em que poderia haver num outro filme com uma outra direção, talvez menos confiante no seu material e no seu trabalho, jogaria um susto ali. E nesse filme isso não acontece. E por conta disso, várias vezes, para a gente estar acostumado em certas cenas, esperar que ali vai ter um susto, a gente fica até preparado. E ao susto, quando o susto não vem, aquilo também gera uma ansiedade, porque você fala, peraí, mas não vai ter? E aí você fica pensando, tá, na próxima, não, vai ter, aí não tem. E tem poucos sustos desse tipo, jump scare, no filme. E eu gostei demais disso. O filme confia na sua atmosfera, no trabalho da direção, dos atores, da direção de arte, da fotografia. Fotografia que chamou muita atenção também no começo do filme. Primeiro que eles têm uma locação que talvez seja um dos lugares mais cinematográficos do mundo, que é a Escócia. Então o filme começa com umas paisagens lá na Escócia sensacionais e remetem até à abertura do Iluminado. Num filme de terror, aqueles planos, tudo, assim, não é só coincidência. Tudo bem, poderia ser aquela história, não é exclusividade do Iluminado começar daquele jeito, mas se você vai fazer um filme de terror e tem um carro percorrendo uma estrada, é óbvio que fãs, principalmente, né, fãs do gênero, vão lembrar daquilo. E aquilo já me chamou a atenção, porque eu falo, pô, não é qualquer filme, pode ser um filme menos conhecido, né, não tanto hypado, mas estão fazendo algo aqui, tem uma equipe produzindo algo interessante aqui. O que chamou mais atenção para esse fato de, essa equipe por trás da câmera, o diretor, toda a equipe, não está fazendo qualquer coisa aqui nesse filme, e aí talvez isso passe batido para muita gente, mas logo no começo do filme, a protagonista é a Jana Malone, né, a atriz de diversos filmes, e que lá atrás, um dos primeiros papéis de destaque dela no cinema foi em Contato, do Robert Zemeckis. E tem, se você já assistiu o filme, né, o Contato, você vai lembrar que tem um plano incrível, vários daquele filme, mas no começo do filme, em que a gente vai acompanhando a personagem dela e de repente ela chega num espelho do banheiro. E aí a gente descobre que a câmera, na verdade, sai do reflexo. É um efeito muito legal. Para a época em que foi feito, chamou muito a atenção. E mesmo hoje em dia, assim, a gente tem o David Fincher, por exemplo, se inspirou já em alguns filmes dele para esse tipo de efeito, esse plano. E a gente tem aqui um plano parecido. Ele não é tão complexo quanto o do Contato, nem de alguns filmes do David Fincher. Como eu disse, é um filme com um orçamento menor, tudo mais, mas ele funciona e ele traz esse impacto da gente achar que está vendo uma coisa, mas na verdade a gente está vendo um reflexo e sem a gente perceber um corte ou coisa assim, a câmera sai do espelho. O que eu achei legal é a Jana Malone. É a mesma atriz do Contato. E aí quando esse tipo de coisa acontece num filme, e logo no começo do filme,
Eu sei, assim, eu fico com um sorriso no rosto. Eu sei que quem tá fazendo o filme tem um cuidado, é cinéfilo, ama aquilo, pensou naquilo, quis fazer essa rima poética na carreira dessa atriz, agora adulta, já há um bom tempo, fazendo vários filmes. Ela tem uma carreira muito bacana, a Jena Malone, ótima atriz, e tudo começando lá no Contato. Então, logo de cara, assim, o filme me prendeu imageticamente. Como eu falei, o trailer me deixou meio assim, parecia meio genérico, e o começo do filme mostrou pra mim que não. É uma câmera segura, momentos em que o susto não vem de maneira gratuita, não tem um jump scare. Um dos primeiros que acontecem, dos raros, um telefone tocando e numa situação que sim, já aconteceu de um telefone tocar e você se assustar. Também é um clichê de filme de terror, mas assim, é um dos menos, porque se justifica dentro da história. Não é um barulho de violino que a trilha sonora resolveu colocar para te assustar, um grito, uma coisa assim forçada. Não, tudo bem, tocou o telefone. E aí uma pessoa que está naquela casa também se assustou porque o telefone tocou. Eu gostei bastante disso. O elenco, fora a Jena Malone, a gente tem o Danny Houston interpretando um padre, e é muito legal a introdução dele, um outro callback para um outro filme de terror, um dos maiores da história do cinema, O Exorcista, porque quando o personagem dele é introduzido, ele é um padre vindo do Vaticano para investigar o crime que aconteceu no convento lá na Escócia, e a gente acompanha a maletinha dele, né? Então a gente, antes de ver ele, o rosto dele, a gente vê a maleta dele andando por um corredor, e parecido com a introdução ao Padre Merrin no Exorcista. São detalhes que dão um gosto, fazem, assim, de novo, quem tá fazendo o filme, você vê que gosta do gênero, que gosta, entende, e coloca essas pequenas migalhas pra gente ir apreciando ao longo do caminho. Mas o filme traz a sua história própria, e é interessante, porque a história em si, acho que alguns dos problemas, né, principais do filme tem a ver com o roteiro, e a maneira com que eles explicam o mistério, a história que está envolvida ali. Não vou dar spoilers, tá? Só no finalzinho do vídeo, eu vou avisar. Vou falar uma coisa, eu não vou falar uma coisa específica, mas preciso falar para poder fechar a análise do filme. Mas assim, eles constroem aquela tensão, aquela história que tem a ver com o passado, tem a ver com a religião e talvez com algo mais antigo da religião católica. É curioso, assim, filmes de terror, e já citei alguns aqui, que tratam dessas imagens da religião cristã, seja o católico ou protestante, enfim, mas tudo que cerca, né, os seguidores de Jesus no mundo ocidental. Então esses símbolos, igreja e crucifixo, as freiras, são coisas que já têm um legado na história do cinema de terror e que, mesmo fora dali, é algo que no mundo ocidental, de novo, e principalmente no mundo cristão, majoritariamente, já causa assim meio um temor, um terror. E não à toa, tantos filmes se passam e tem essa temática e esses elementos neles, né? E achei muito interessante o que eles fizeram aqui. De novo, as paisagens com a locação, né, lá do convento, as paisagens lá da Escócia, ajudam muito a construir essa atmosfera de medo, aquele clima sempre nublado, o sol quase que não aparece, então à noite aquele nevoeiro passando, coisas à espreita. Então um clima é muito legal e você não se sente roubado, forçado a levar sustos gratuitamente, embora coisas aconteçam na tela o tempo todo, e me agrada demais, assim, um personagem se mexe um pouco e atrás dele se revela uma entidade ou algo assim, que a gente vai descobrir o que é, mas sem ter o jump scare. Ele vai deixando a gente tenso naquela maneira. Pela cabine que eu tava, né, a sessão que eu tava com as pessoas, eu sinto que, não sei, filme de terror é complexo, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. As pessoas tendem a partir para o riso, tentar... acho que é um mecanismo de proteção, inclusive, né? As pessoas, para não querer ficar com medo, começam a dar risada. E eu não achei, de novo, infelizmente, né? Tinha algumas pessoas perto de mim dando risadinha. Não foi o que eu senti. Eu fiquei tenso. Eu imagino que se eu tivesse assistido esse filme à noite, sozinho em casa, que infelizmente eu acho que é a melhor maneira de assistir filme de terror hoje em dia, porque, de novo, na sala de cinema você está à mercê das pessoas que estão ali com você. Eu acho que eu teria ficado ainda mais tenso e ainda mais assustado, digamos. Porque o filme vai construindo uma tensão bem grande. E que, como não tem esses jump scares, até em momentos que a gente acharia que teria,
a tensão vai ficando acumulada, digamos, né? E a gente vai, caramba, vai vir um susto, vai acontecer alguma coisa. E eu gostei muito disso. Eu vou ter que dar um spoiler, tá? Mas se você não se importa, eu não vou falar coisa assim objetiva, mas é um pequeno spoiler, tá? Mas eu tenho que mencionar isso porque eu acho que é uma coisa que é bem legal nesse filme. Eu acho que é um dos pontos fortes do filme e que deixa ele, pra mim, acima da média desses filmes de terror que saem toda semana no cinema ou direto no streaming, enfim, muitos filmes de terror sendo produzidos. Feito o aviso, o spoiler agora, eu gostei muito de que ao longo da projeção, então assim, não é uma coisa, final do filme, não é isso, mas ao longo da projeção e próximo da conclusão, ou seja lá, fica meio aberto a interpretações, mas que é um filme de terror e de demônio, mais especificamente falando, e que o mal vence. E pra mim isso não é qualquer coisa. Eu achei muito legal isso, eu achei bem interessante isso. Eu acho, como eu disse antes, que tem alguns buracos no roteiro, porque quando vem a revelação e a explicação de como aquilo tudo aconteceu, fica uma coisa assim, parece meio forçada, porque não tem muitos sinais de que aquilo, ou uma explicação de como que aquilo aconteceu. Tem uma frase de uma personagem, mais ou menos no meio do filme, que diz, você está tendo, para a personagem da Jenna Malone, para a protagonista, as visões que você está tendo são lembranças do seu passado e também do seu futuro. Então, de uma maneira enigmática, quer dizer, o roteirista, que é o diretor também, ele pensou nisso, né, de ter uma justificativa para amarrar. Então a personagem falou isso, ok, são memórias do futuro, o tempo fica assim, o tempo é cíclico, mas não tem uma explicação um pouquinho mais... Então parece, quando surge, fica meio forçado. E aí isso eu achei que não é tão satisfatório e não é tão bem amarrado quanto vinha sendo o filme até ali. Mas dito isso, assim, ok, acho que tem esse problema. O fato do mal vencer, aí sim, provoca até uma risadinha, justificável, porque assim, a gente não está acostumado a ver isso em filmes de terror, em filmes de demônio, do céu contra o inferno, né? Dos anjos e dos padres contra o capeta. E o capeta vence. E eu achei isso muito legal. Assim, não é a primeira vez que isso acontece, mas do jeito que foi feito aqui e da maneira que foi feito, a maioria dos filmes que eu lembro, assim, de o mal vencer, não é exatamente vencer. O mal consegue fazer muito estrago, digamos, e aí sobra poucas pessoas, mas sim, no fim alguém lá sobrevive, né? O Exorcista mesmo é um caso desse, né? Não dá pra falar que o bem venceu 100%, porque, porra, um par de gente morre, então o mal fez o seu estrago. Mas nesse aqui, assim, de fato, o diabo ganha. E eu achei isso curioso, bacana, para um filme de terror. A gente não vê todo dia isso acontecendo. É isso, pessoal. Como eu falei, na sessão que eu tava, teve alguns comentários assim, eu tava até vendo a nota depois, antes de gravar o vídeo aqui, porque eu fiquei curioso com isso, porque eu ouvi os comentários, fui ver a nota, e é aquela coisa, né? Quando você gosta de um filme e você sente que a maioria das pessoas não gostou, você fica meio assim. Eu fico. O contrário também. Quando eu não gosto de um filme e todo mundo gostou, eu falando, caramba, será que eu não entendi? Será que eu... Mas não, eu mantenho aqui as minhas palavras e a minha análise, a minha crítica desse filme, porque eu gostei. Eu achei um bom filme de terror, com uma direção segura, alguns deslizes de roteiro, principalmente no terço final, mas uma conclusão que, pela sua surpresa e contextualizada dentro do gênero, achei que ganham vários pontos para o filme. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.